Por que o Lula tem reclamado da taxa de juros e de que lado você está nessa história? Eu vou tentar aqui, não ser isento, porque isenção não existe, mas te explicar dois pontos de vista diferentes para que você possa tomar sua decisão de forma mais embasada e entender se o Lula está certo nas críticas que ele tem feito ou se ele está errado. Lembrando também que não é porque você gosta ou não do Lula que você tem que discordar ou concordar dele nesse aspecto específico. A gente pode discutir a taxa de juros de maneira muito mais racional e muito mais simples do que estão fazendo por aí. Antes de mais nada, você que é um Sardinha Raiz, chegou aqui agora no canal, você deixou o like na confiança, né? Já sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então o presidente Lula já reclamou algumas vezes da taxa de juros, mas ele aproveitou o dia 15 de junho especificamente para dar uma tuitada, aquela tuitada tranquila. Então, Lula, perfil oficial, estamos reféns de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira. Aqui, ele está fazendo críticas ao mercado financeiro de modo geral, né? Não é ao sistema financeiro que ele chamou aqui, porque ele não quer dar os nomes, ele poderia dar os nomes, mas ele não tem a coragem, a audácia que precisaria aqui para dar esses nomes, porque ele sabe que arrumaria problema para a vida dele. Ninguém fala da taxa de juros de 10,25% ao ano, né? Em um país com inflação de 4%. Pelo contrário, dão uma festa para o presidente do Banco Central, aqui ele está falando do Roberto Campos Neto. Quem deu a festa deve estar ganhando com esses juros. Bom, com essa crítica aqui, você poderia dizer, né, você que é um investidor e compreende bem as nuances do mercado, você poderia dizer, poxa, realmente, Raul, aqui tem lá alguma razão. Muita gente, né, tá ganhando aí com o Tesouro IPCA mais 6,48 agora, rumo aos 8%, né, make IPCA great again. Então, faça o IPCA bom de novo. Então, o que que acontece? Para os rentistas, como a gente chama no país, né, quem tem muito dinheiro aqui, a pessoa simplesmente está colocando o dinheiro ali e sem risco algum tá recebendo a inflação mais 6,48% ou está investindo simplesmente na taxa Selic e recebendo 10,25% ao ano. Lembrando que lá atrás essa taxa de juros já foi até maior. Essa crítica, ela é válida? É válida, mas a gente precisa também analisar historicamente, né, alguns números aqui que eu acho que poderia ser um pouco mais justo. Como é que era a taxa de juros na época dos primeiros governos do presidente Lula? E isso aqui pode te levar a erro, tá? Eu vou te mostrar primeiro e depois vou te explicar o que eu tô tentando fazer aqui, porque senão eu posso te levar a cometer equívocos. Aqui você olha 2001, IPCA 7,67, taxa de juros 18,70. Aqui não tem nada a ver com Lula. Mas aqui começa, ó. Então aqui a gente observa 2003, IPCA 9,30, taxa Selic 17,50. 2004, IPCA 7,60, distante do atual, sejamos honestos, taxa de Selic 17,40. Por que isso aqui é pontual? Porque na época o Banco Central não era independente. Então o Lula poderia tirar o presidente do Banco Central a hora que ele quisesse. Ou seja, ele poderia fazer fortes ameaças para mexer nessa taxa de juros aqui. Então, vamos lá, 2005, 5,69% inflação, taxa Selic. Chuta, Vandinho. Putz, não tenho nem ideia. 19,60. 19,60. 2006, quem era o presidente da República? Luiz Inácio Lula da Silva. Inflação da época, 3,14. Taxa de juros, 15,40. 2007, 4,46 IPCA. Taxa Selic, 11,20. Então, claro, aqui você pode ir seguindo e você vai perceber que em algum momento ela fica mais baixa, né? Mas, de fato, o Lula, durante um período importante da história dele, ele achou bem válido uma taxa de juros um pouco mais alta. Raul, se o Lula não tem, talvez, um incômodo real, né, com a taxa de juros, primeiro eu vou explicar o ponto de vista de quem critica o Lula e depois eu vou tentar chegar num ponto de vista de quem está defendendo que a taxa de juros deveria cair. E vou tentar apresentar também um pouco da minha opinião. Não toda, porque seria complexo aqui e eu vou enviesar demais vocês. Mas então, se o Lula lá atrás, ele achava que essa taxa de juros era necessária, por quê? Ele achava que a taxa de juros era necessária para conter a inflação. Não tem outro motivo para manter uma taxa de juros elevada desse jeito, já que ela não é boa para o ambiente de negócios. Só que, agora, por que caberia ao Lula criticar o presidente do Banco Central por manter a taxa de juros desse jeito? Principalmente considerando que esse presidente, ele tem no máximo mais 6 meses de mandato. Então, no máximo até dezembro, que seriam mais pouquíssimas mudanças na taxa de juros, por que o Lula tem gritado tanto com relação a isso? Bom, do ponto de vista racional, você vai dizer, não faz tanto sentido, porque ele vai criticar, não vai mudar nada. O Roberto Campos Neto é independente, não depende, ele já respeitou o mandato até agora, não compensaria cancelar o mandato do Roberto Campos Neto agora, mas tem um benefício muito grande, é um benefício político de criticar o Roberto Campos Neto. E esse benefício aqui é o melhor de todos. Por quê? A economia, ela não está muito bem.
a população brasileira, de modo geral, tem tido problemas ali, tem tido problema com o poder de compra, tem tido vários problemas, apesar do emprego estar melhorando e etc. Então, falar do Roberto Campos Neto agora é bom, porque parece que você está dividindo a culpa com o terceiro, né? Você tira ali o nome do Haddad, tira o nome do Lula da história e coloca, ó, temos um inimigo em comum, o mercado financeiro e o Roberto Campos Neto. Faz parte do jogo político, não tem nada de extraordinário nisso, não tem nada de incrível nisso. Na política, né, toda a responsabilidade por algo que deu errado é de um terceiro e tudo que deu certo é sua, não é assim? A gente pega, no meu governo, tantas escolas foram criadas, no meu governo, tantas rodovias foram asfaltadas. O Bolsonaro fazia a mesma coisa, o Lula faz a mesma coisa e o prefeito da sua cidade faz a mesma coisa. Agora, estão alviltando e roubando o país. Aí não sou eu. Aí é sempre um terceiro, né? Ou alguém que tá errado. É sempre um partido de oposição que não me deixa trabalhar, não é isso? Então, a mesma coisa é isso. Então, o Roberto Campos Neto aqui, ele é uma ótima válvula de escape para essa questão toda. E eu não duvido que quando substituir pelo Galípolo, que a taxa de juros não caia tão rápido assim quanto estão dizendo. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Acho que vai cair, óbvio, ele precisa que a taxa de juros seja cortada, mas eu não sei se vai ser nessa velocidade toda e nem se vai para onde vocês estão pensando. Por quê? A não ser que arrume alguma maneira de compensar, pode ser com diesel, pode ser com outra coisa, alguma maneira de compensar a inflação, né? Teria uma pressão inflacionária muito grande, porque o governo tem gastado mais dinheiro. Então, se gastar mais dinheiro e cortar a taxa de juros ao mesmo tempo, a gente teria um problema muito grande, né? De uma inflação que voltaria a existir. Agora, olha que interessante também do ponto de vista aqui, né, da economia. Por que que manter uma taxa de juros nessa altura não é tão legal? Por que que a taxa de juros no patamar que ela está agora, ela é impeditiva para muita coisa? Você imagina o seguinte, você recebeu aí agora, né, o seu seguro-desemprego, o acerto, toda aquela coisa, um trabalhador brasileiro bacana, né? Você chegou ali anos trabalhando, recebeu 300 mil reais. Tem quem receba 300 mil de acerto? Tem gente que fica empregado muitos anos. Aí você recebeu 300 mil de acerto. Você tá ali pensando assim, será que eu abro uma padaria? Será que eu começo um empreendimento? Será que eu faço alguma coisa? Aí você vai faz todas aquelas contas que precisam ser feitas, etc. Mas você abre a sua corretora de valores ou abre aqui o YouTube, você encontra um menininho, rapaz jovem, né? Ali falando pra você o seguinte, olha, se você pegar esse dinheiro aí, hoje em dia tem título pagando 14% ao ano nesse título. Você faz as contas ali e fala assim, pô, 42 mil por ano, né? Eu poderia ter uma renda aí de R$3.500 por mês sem fazer absolutamente nada. Será que eu pego esse dinheiro e abro uma barbearia ali ou um negócio que eu não sei se eu vou ganhar esse dinheiro e sem risco? E aí você começa a refletir. Então, se para essas pessoas que têm menos dinheiro já fica atrativo, né? Uma pessoa que recebeu um acerto ali, alguma coisa, já fica bastante atrativo, essa pessoa não quer nem comprar um apartamento para botar para alugar, porque esse dinheirinho já tá mais garantido e sem ter que desfazer do dinheiro, você não vai ter que mobilizar nem nada. Então essa pessoa, em vez de procurar um apartamento para comprar ou fazer alguma coisa, né, com aquele dinheiro ali para botar na economia para girar, ela prefere simplesmente alocar no banco. Se é desse jeito para essas pessoas, você imagina para quem tem, por exemplo, 10 milhões de reais. Então a pessoa olha e fala, pô, 10 milhões de reais? Eu tô aqui ganhando, ó, vamos só o 6,48 fora a inflação, né, porque é IPCA mais 6,48 que tá pagando. Então, se a inflação for a 20, não tem problema também que o cara vai estar ganhando esse dinheiro. 6,48, o cara ganha 648 mil por ano. O cara pega isso aí e joga por 12 aí o cara tem 54 mil de renda mensal. Você iria trabalhar? Você iria colocar esse dinheiro no mercado? Botava. Vai correr risco de construir casa? Vai correr risco de montar uma lojinha no shopping? Umas cacau show, né? Não vai. Posso ficar em casa de boa, sem trabalho nenhum. Sem trabalho nenhum. Rendendo. E aí o que acontece? Se você não pega esse dinheiro e aloca, né? Se você não pega esse dinheiro e coloca na economia pra virar alguma coisa, se todo mundo começa a pegar esse dinheiro e colocar ali emprestado pra gerar renda com juros, o que acontece? A população, primeiro, não tem emprego, não tem geração de casa, não tem geração de economia real. E para além disso, a gente tem um segundo problema. No geral, o governo é o maior devedor disso tudo. Então, as pessoas estão pegando dinheiro, emprestando para o governo e recebendo a juros. O que vai acontecer? A gente tende a gastar um percentual cada vez maior do nosso PIB com taxas de juros. Quando o governo pegou empréstimos ali, né, a esse valor, né, a 21% ao ano, como ele pegou lá atrás, imagina que loucura. A gente que vai ter que pagar isso. Então, a população brasileira está aumentando a dívida a cada ano. E é por isso que muita gente fala, pô, tem que cortar a taxa de juros. A economia brasileira está andando de lado. A gente precisa ter um crescimento do PIB. Então, existem bons motivos para a gente confiar dos dois lados. O que seria, Raul, então, o equilíbrio, né? Entendi aqui por que o Lula quer que corte a taxa de juros, porque isso aqui faz sentido. Entendi também por que o mercado financeiro não quer que corte de uma vez, porque se a gente começa a cortar isso aqui loucamente, a gente pode pressionar a inflação, é mais dinheiro na mão das pessoas, é mais crédito, é mais dinheiro circulando ali, e as pessoas comprando mais, oferta e demanda, o preço dos produtos tende a subir, e já não tá fácil de vivenciar a inflação. A gente sabe que a inflação medida pelo IPCA, ela é um recorte daquilo ali, mas a nossa inflação de verdade parece estar, né, mais alta do que essa média. Raul, a gente tem falado muito esse
último mês, praticamente, que a gente tá vendo muita fuga de capital aqui do Brasil, né? Sim. O que isso impacta diretamente na gente ou na nossa bolsa? Aumenta o preço do dólar, a gente tem que importar as coisas. Depois, um pão que você vai comprar já tá mais caro. Você viu a fuga, a fuga da bolsa. Caiu o Ibovespa. Fala, isso aí não tem nada a ver com isso, não é isso? Agora, quando você vai comprar pão, tem certeza, já percebeu que aumentou. E todos os outros produtos que são baseados no dólar. Então, trigo, você vai comprar um tênis, você vai comprar uma camiseta, tudo, você pode perceber que já teve um aumentozinho, porque o dólar tá muito diferente do que tava lá atrás. Essa pressão, né, do dinheiro saindo do país é exatamente pro Brasil não tá se comprometendo ali com as questões do jeito que deveria. O que acontece? Um país, né, para ele operar de maneira saudável, para o mercado internacional gostar e para todo mundo falar, pô, legal, tá tudo bacana, é assim, eu gasto mais ou menos aquilo que eu arrecado, vez ou outra me estendo um pouquinho. É isso aqui. O Brasil não tá no vez ou outra me estendo um pouquinho. O Brasil tá gastando e dizendo, depois eu dou um jeito de cobrir isso lá na frente. Se eu gastar agora a economia vai crescer, depois eu dou um jeito de cobrir isso lá na frente. É óbvio, né? Que se você estivesse emprestando dinheiro pra uma pessoa dessa ou investindo nesse país, você começaria a duvidar um pouco mais. Então assim, o que o governo, Raul, precisaria fazer para essa taxa de juros cair? Porque realmente do jeito que ela tá não dá, porque a nossa economia tá andando de lado, tá horrível. O que o governo precisaria se comprometer? Que é essa parte que o Lula, ele não tá ali querendo dialogar muito bem com ela, ele precisaria querer dialogar com ela, ele precisaria sentar ali com o pessoal, falar, gente, a gente vai cumprir, esses são os gastos que a gente vai ter, a gente não vai estourar esses gastos, a gente vai correr atrás da meta, mas toda hora ele vai lá e fala, a gente não vai correr atrás da meta. Aí depois ele reclama que o taxa de juros não cai, mas toda hora ele tá falando que não vai fazer aquilo que é necessário. Então, tipo assim, eu não vou parar de gastar, vocês que se resolvam. Aí não dá, porque aí ele fala que não vai parar de gastar, o Haddad fala que ele fala assim, vai, tranquilo, eu que tô mexendo aqui, só que ele que é o presidente da república, não tem muito jeito, ele que manda e desmanda ali, e agora ele ainda vai mexer ali no Banco Central, porque o mandato começa agora. Então, ele vai indicar um novo que vai ficar mais 4 anos. Então, pode ser que troque o Lula e ainda fique esse outro presidente. E o Banco Central é a parte mais importante de um país, gente. Se você falar assim, Raul, você, para arrumar o país, você queria ser indicado a qual cargo, né? A ministro da infraestrutura ou presidente do Banco Central? Presidente do Banco Central. É ali que você tem a mobilidade para controlar se a gente vai ter dinheiro ou não no bolso. É loucura. A gente consegue controlar o país a partir do Banco Central. Então é uma coisa muito séria. E ele ainda não conseguiu provar esse ponto. Acho que deu para vocês entenderem os dois pontos aqui, o que é benéfico, o que não é nesse sentido. Eu acho que a gente tem espaço para cortar a taxa de juros. Eu acho que a economia não tá ruim nesse nível. Eu acho que a gente precisaria. Não acho que a gente tem espaço para cortar demais também, se o governo não se comprometer. Mas aqui eu sinto que tem uma gordurinha. Então você tá defendendo o governo. Não, eu sinto que a gente conseguiria ter uma gordurinha aqui. Se o IPCA voltar a subir loucamente, se descontrolar a inflação, a gente poderia voltar a mexer nela. Não tô falando para dar uma reguada e baixar 4% de uma vez. Na última vez cortou 0,25%, aí também é um pouco sofrido, né? Vamos cortar um pouquinho mais, a gente tem margem aí para tirar pelo menos 2% dessa taxa, pra gente chegar ali a ter um estímulo, voltar a ter uma economia, porque não tá compensando mexer com nada, gente. Sinceramente, tá compensando muito, quem é investidor aí sabe, tá compensando muito mexer com o IPCA, e pras pessoas que são de longo prazo, tá compensando comparação porque tá uma bosta, tá desvalorizando porque tá indo o fluxo de capital estrangeiro voltou pros Estados Unidos, a taxa de juros lá tá alta, a nossa taxa de juros não tá competitiva a nível do mercado americano ali, porque a taxa de juros deles também tá alta, né? Então, esse é o ponto. A gente não vai conseguir competir com esse dinheiro, porque a taxa de juros americana é mais segura que a nossa. Raul, mas a taxa deles tá muito mais baixa. Mas no patamar de risco que o Brasil tem, compensa mais. Mas os Estados Unidos é mais endividado, o Japão é mais endividado. Exatamente, eles são mais endividados, com taxas de juros menores que a nossa, porque eles têm ampla capacidade de pagamento. Todo mundo confia na economia deles, né? Não é igual a nossa. Então, a gente precisa trabalhar com uma taxa normalmente um pouquinho mais elevada, só que no ponto que ela tá muito mais elevada, dá pra cortar um pouquinho, e os Estados Unidos também tá com a taxa atraente, também tem essa fuga de capital também, que não é necessariamente nociva sempre. Esse é um ponto também que você precisa entender. Raul, não é toda fuga de capital que é nociva? Não. Se a gente subir a taxa de juros para 25%, vai vir estrangeiro pra cá? Vai pra vou enfiar dinheiro aqui. 25%? Só que é bom pra gente fazer isso? Claro que não. Eles vão trazer dinheiro pra cá, mas tá aumentando nosso endividamento. Então, assim, o ruim é dinheiro fugindo da bolsa, do mercado produtivo, daquilo que pode fazer um IPO, um negócio bacana. Agora, dinheiro fugindo da taxa de juros, não necessariamente. Dinheiro fugindo da Selic não é ruim pra gente, não. Não é assim, de tudo horrível. Não acho que a gente consegue dar saída aqui com os nossos investidores. Se você quiser aprender o que fazer nesse momento com o seu dinheiro, tem boas oportunidades. A verdade é essa, né? Você sabe que quanto mais caótico o mundo fica, né, melhores oportunidades surgem ali. Tem várias coisas que você pode fazer e eu posso te ajudar com isso. Se quiser ganhar um dinheiro, aproveitar esse momento agora para você botar uma grana no seu bolso, a uvp.com.br, coloca aqui, faço análise de perfil que eu posso fazer seu patrimônio crescer. Não é do dia para noite. A gente tem aqui algumas excelentes oportunidades que lá na frente vão se mostrar assertivas. É nesse momento de crise que você tem que investir. Você não investe no momento que tá tudo passivo, todo mundo fala, nossa, como a economia brasileira tá maravilhosa. É no momento de arrebento que a taxa de juros estoura, é no momento de arrebento que a bolsa cai, e aí você tem ali promoção de todo lado. Então agora tá dando para você pegar um negócio
negócio bacana. Você preencheu o questionário aqui pra mim, responde direitinho, me fala quais são os seus objetivos, tem que falar também pra que ano que é, essas coisas todas, na hora que a gente chamar no WhatsApp, que a gente consegue ali te orientar da melhor forma possível a entender se a UVP é ou não pra você. Preencheu aqui, se você for aprovado nesse processo seletivo, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, te conheci agora, caí num vídeo aleatório, é difícil aqui na internet a gente separar, né, aquilo que é realmente bom daquilo que é golpe, é muito golpe, a gente vendendo tigrinho, sei lá o que, cara. Ó, olha, não é nada disso, aqui é um negócio muito confiável, você pode ir lá e pesquisar o nome da nossa empresa, ó, A Única Verdade Possível, você pode ver aqui, pesquisa lá no Reclame Aqui, você vai ver que não tem ninguém falando assim, não é verdade, o Raul é sacana, o Raul vai ali e engana as pessoas, você vai ver que não tem ninguém. Aqui com mais de 37 mil visualizações, nunca tivemos um problema com um aluno que entrou lá e tal. Por quê? Porque se você emitiu seu certificado, concluiu todas as aulas e não aprendeu, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Fora que você vai tirar dúvidas comigo ao vivo e ainda vai ter acesso a uma comunidade que fica disponível 24 horas por dia. Não é cursinho de Hotmart, não, que você pega login ali, qualquer porcaria, aquilo não. É coisa séria. A gente desenvolveu uma plataforma do zero, uma escola mesmo, para que você tenha acesso às ferramentas e aprenda a investir de verdade. Esses troços de coach da internet, não. Beijo. Tchau.